tela. Ai, deixa eu entrar aqui. Ai. Calma lá, que agora. Pronto, agora sim. Bom dia, então, oficialmente, a nossa aula semanal de sistemas operacionais. Vamos relembrar o que a gente estava fazendo, tá? A aula de hoje vai ser uma continuação da aula da semana passada, porque o assunto que a gente entrou é um pouco mais extenso, a gente não conseguiria ver em uma aula só, isso aí já estava planejado, né? Então, o assunto que a gente começou foi sobre hardware, já que a gente estuda sobre sistemas operacionais, e uma das tarefas, né, um dos papéis do sistema operacional é gerenciar os recursos do computador, é fazer a gerência do hardware. Então, a gente está dando uma passada, assim, no hardware mais comum de ser encontrado, né, os mais importantes, e como que o sistema operacional trabalha um pouquinho com eles, tudo bem? Na semana passada, nós falamos sobre processador e sobre memórias. Sobre o que a gente conversou na semana passada, ficou alguma dúvida? Não, professora. Não? Tudo bem. Nós paramos, então, nesse slide da pirâmide, né, de hierarquia de velocidade e preço das memórias. Vimos sobre os registradores, que são aqueles espaços de armazenamento de informação que ficam dentro do processador. Falamos um pouquinho sobre memória cache, que é uma memória auxiliar para aumentar a velocidade do processamento, né? Porque a memória principal, a memória RAM, que é aquela com a qual o processador conversa diretamente, ela é mais lenta que o processador. Então, colocaram uma camada ali intermediária, que é a memória cache, que é mais rápida. Então, as informações que vão ser utilizadas pelo processador saem da memória principal e vão para a memória cache, para tornar a leitura delas mais rápida, tá? Depois vimos ali os dois últimos degraus da pirâmide, que são memórias secundárias. São memórias que têm um preço mais barato, mas uma velocidade de acesso mais lenta. E a gente tem maior quantidade. Então, ali está o disco magnético, que é o HD, estão os discos SSD, estão pendrives, né, DVD, CD, fita. Todas essas formas de armazenamento, todos esses tipos de memória estão ali na base dessa pirâmide, tudo bem? Só relembrando, se eu subo na pirâmide, eu aumento a velocidade de acesso, consequentemente eu aumento o preço, então eu tenho em menor quantidade. Conforme eu vou para a base da pirâmide, eu diminuo a velocidade de acesso, diminuo o preço e aumento a quantidade, ok? Vamos continuar. Tendo visto isso, vamos para o próximo. Isso aqui é o que a gente acabou de falar. Vamos falar um pouquinho aqui sobre cada um daqueles elementos, tá? Só repassar, porque eu também já disse, né, já conversei um pouco sobre eles na semana passada. Os registradores, então, são aqueles espaços de armazenamento internos à CPU, ao processador, né? Vamos relembrar que o processador, ele é composto de 3 elementos básicos. Existem 3 elementos que compõem a unidade de processamento, né? Que é a unidade de controle, a unidade de aritmética e lógica e os registradores. Os registradores são os locais de armazenamento de dados dentro do processador, tá? E são tão rápidos quanto o próprio processador. A memória cache, como eu já falei também, são aquelas camadas. Hoje em dia a gente trabalha com 3 camadas principais de memória cache. Isso foi aumentando no decorrer do tempo também. Então, a gente trabalha com memória cache L1, L2 e L3. Conforme a tecnologia foi se desenvolvendo e o tempo foi passando, as memórias cache, algumas foram sendo levadas para dentro do próprio processador.
tá? Então, elas têm uma velocidade quase tão rápida quanto a velocidade de trabalho do processador. Então, aqui fala um pouquinho sobre elas, né? A L1, hoje em dia, fica dentro do processador, é pouca quantidade, porém ela é muito rápida. A L2, que é uma extensão da L1, ela, em algumas tecnologias, já está dentro do processador, então ela está direto na placa-mãe, tá? E a L3, que fica na placa-mãe, que é um pouco mais lenta, mas é ainda mais rápida do que a memória RAM. Então, tá aqui um esquema, né? O processador, que é CPU, e as memórias cache aqui, L1, L2, L3, que conversam diretamente, né? Trazem informação da memória RAM para dentro delas, para que o processador consiga acessar e buscar da memória cache, que é mais rápida. Depois tem a memória principal, passando, a gente está descendo lá na pirâmide de hierarquia de memórias, né? A memória principal é a memória RAM. É uma memória física, são esses pentes aqui. Na aula passada ainda mostrei para vocês a imagem de uma placa-mãe e existem os locais certos na placa-mãe de encaixe dessas placas de memória, tá? Desde o começo dos computadores pessoais, a quantidade de memórias que a gente trabalha foi aumentando muito. Então, hoje a gente fala em gigabytes de memória RAM. Lá no início, a gente falava em kbytes de memória RAM. O próximo assunto que a gente vai discutir, assim que a gente encerrar esse de hardware, eu não vou passar para o tema que eu tinha. Eu vou ver se eu faço uma aula, pelo menos um pedaço da aula, para falar sobre isso com vocês, né? De bit, bytes, as grandezas, né? Megabyte, gigabyte, kbyte, tudo isso para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Mas quando a gente fala em giga, em mega, em K, a gente está falando em quantidade, são grandezas, como se a gente falasse de metro e quilômetro. Tá? Então, a unidade de armazenamento de dados que o computador trabalha, a gente já viu isso, são os bits, né? O computador, ele trabalha com um sistema binário. Então, tudo dentro dele é transformado em zeros e uns, codificado em zeros e uns. E essa quantidade de zeros e uns que alguma coisa, que alguma memória consegue armazenar, é que dá essa grandeza, né? Em kbytes, em megabytes, em gigabytes, tá? Mas a gente vai fazer uma aula mais específica sobre isso, e na disciplina de hardware vocês devem ver também, mas é sempre bom para a gente poder fixar bem esse assunto, tá? Característica da memória RAM, que é a memória principal. Ela é uma memória volátil, tá? Falei sobre isso na aula passada, mas não conceitualizei. Então, vamos agora aprender essa característica que as memórias têm. Tá? Lembrando que a gente vai chamar de memória todo dispositivo, todo local de armazenamento de dados, seja temporário ou seja permanente, tá? Se a gente pensar lá na pirâmide que eu mostrei, as camadas superiores, que são os registradores, memória cache e memória principal, são elementos de memória volátil. O que é uma memória volátil? É uma memória que só retém o conteúdo dela, só armazena informação enquanto ela estiver alimentada por energia. Então, enquanto o computador estiver ligado. Então, tudo que está dentro do registrador, lá dentro do processador, tudo que está na memória cache e tudo que está dentro da memória RAM só existe enquanto o computador estiver ligado, tá? Desligou o computador, esse conteúdo é perdido, ok? Então, são elementos de trabalho, né? Memória RAM, registrador e cache são memórias de trabalho. Enquanto a gente está aqui com o computador ligado, fazendo um texto, fazendo um cálculo, as informações estão sendo trabalhadas ali. Desligou, aquilo é perdido, tá? Por isso que alguém já deve ter passado por essa experiência nada agradável, que estava fazendo um texto e de repente acaba a energia e o computador desliga. Aí, quando você liga o computador, aquele texto não existe mais. Tá? O que acontece? Enquanto a gente está digitando um texto, estou com o editor de texto aberto, o programa do editor está aberto na memória RAM. Vamos lembrar que a gente já falou isso também, né? Todo programa que está aberto, tudo que está sendo trabalhado, precisa de um espaço na memória RAM para poder trabalhar. Então, o próprio sistema operacional e os programas que eu vou abrindo, eles estão lá na memória RAM. Enquanto eu estiver fazendo o texto, o conteúdo desse texto está lá na memória RAM.
Ele só vai ser armazenado de forma definitiva quando eu mandar salvar esse texto. Enquanto eu não mandar salvar, ele está na memória RAM. Quando eu mando salvar, ele é retirado da memória RAM e passado para um dispositivo de armazenamento permanente, como HD ou pendrive, né? Então, se enquanto eu estou digitando o texto, ele está só lá na memória RAM, a energia acaba e o computador desliga, o que está na memória RAM some. Então, eu perco esse texto, tá? Então, essa é uma característica das memórias voláteis, ok? Varia a quantidade de memória RAM, vai depender do computador, né, da configuração que você tem. Computadores mais recentes, mais novos, se a gente comprar, ele já vai vir com uma quantidade de gigabytes de memória. Computadores mais antigos tinham uma quantidade menor, mas dá para a gente aumentar isso também. Então, comprei um computador, com o passar do tempo, eu vi que ele estava ficando lento. Uma das razões para um computador ficar lento não é o processador. A gente quase nunca a gente consegue alcançar a capacidade total de trabalho do processador. Então, a primeira causa que a gente pensa quando o computador está ficando mais lento é porque ele está com pouca memória RAM. Por quê? A gente viu que a memória RAM é uma memória física, ela existe numa quantidade limitada. Então, se os programas que eu estou trabalhando precisam de uma quantidade grande de memória RAM para funcionar, se eu estou cada vez trabalhando com mais programas, né? Ou então, se eu vou atualizando os programas, o próprio sistema operacional, eles vão ganhando recursos gráficos. O ambiente gráfico é uma das coisas que mais exige memória RAM e processamento, né? Então, se tudo isso vai exigindo que cada vez mais memória seja usada para trabalhar, o que o sistema operacional faz? Que é um dos assuntos que a gente vê mais para frente para gerenciar isso, né? A gente viu que a memória RAM é compartilhada no espaço, então cada programa recebe um espacinho dela. Se eu vou abrindo mais programas e esgota minha memória RAM, o sistema operacional pega uma parte do meu HD, do disco rígido, e separa para usar como uma memória virtual, tá? Só que a diferença de velocidade de trabalho da memória RAM para o HD é muito grande. Então, se o sistema operacional precisa ficar tirando coisas da memória RAM e passando para o HD para liberar espaço para quem está precisando, e depois, conforme precisa trabalhar com essas informações que foram retiradas, ele vai no HD e busca essas informações de novo para trazer para a memória RAM. Esse processo de ficar trocando essas informações entre memória principal e HD é muita. Essa velocidade de processamento vai diminuir muito e o sistema como um todo vai ficar mais lento também. Então, normalmente, o primeiro motivo que a gente ataca quando um sistema está lento é aumentar a quantidade de memória RAM desse computador, tá? É só trocar aqueles pentes que eu mostrei. A gente vê os locais de encaixe lá, tem placas que vêm com 2 slots. Então, por exemplo, eu posso ter 2 pentes de 1 GB de memória RAM. Então, somando os dois, eu vou ter 2 GB de memória total para trabalhar. Eu posso pegar e comprar 2 pentes, por exemplo, de 2 GB cada um. Então, retiro esse, coloco 2 pentes de 2 GB, passo a ter 4 GB de memória RAM. Aumenta a quantidade de memória RAM para ser trabalhada, tá? Então, é assim que a gente faz para melhorar o desempenho do computador. É muito comum a gente precisar fazer isso, tá? Tudo bem até aqui? Ótimo, professora. Ok. Por outro lado, nós temos as memórias não voláteis. As memórias não voláteis são aquelas memórias que guardam a informação de forma mais permanente. Um exemplo é a ROM. A ROM é uma memória de somente leitura que fica direto na placa-mãe. A gente vai estudar um pouquinho mais para ela quando a gente for falar do processo de inicialização do computador, tá? Mas é uma memória, então, que fica na placa do computador e na hora da inicialização é lido o conteúdo dessa memória e ela não se perde, né? Cada vez que eu ligo o computador, essas informações são necessárias, elas estão guardadinhas lá. Outro exemplo é a EPROM, que é uma memória de somente leitura também, mas ela consegue fazer com que o seu conteúdo seja modificado, a gente consegue regravar.
conteúdo lá. Na ROM, não. O que vem gravado na ROM de fábrica continua lá. Na EPROM existe um método, né, da gente poder trocar o conteúdo dessa memória, mas é um conteúdo também permanente, não é volátil, tá? E essas memórias, elas são mais lentas devido à tecnologia de fabricação dela. Para que o conteúdo dentro delas seja permanente, a forma de trabalho delas é diferente, a tecnologia delas é diferente. Então, são tecnologias de leitura mais lenta. O que a gente tem dentro dessa memória ROM, que é a memória que vem gravada de fábrica? Nós temos um programinha, um código, um pequeno código de programa que vem gravado dentro desse chip de memória, que a gente chama de BIOS, tá? Basic Input Output System, que é o programa que faz a checagem do hardware do computador para que ele possa ser inicializado, tá? Antes do sistema operacional entrar no jogo. Então, a hora que a gente aperta o botão de ligar do computador, o que acontece, né? Essa memória é a primeira coisa a ser acionada, é o primeiro conteúdo a ser executado e vem gravado de fábrica. E aí ele verifica, faz uma verificação rápida do hardware do computador para ver se tudo que é necessário para que o computador funcione está ali e está funcionando. Tá? Então ele vai ver se tem monitor, se tem teclado, se tem processador, se tem memória RAM, né, esses elementos básicos que ele vai precisar para funcionar. Se tiver tudo certo, aí sim ele vai buscar pelo sistema operacional, acionar o sistema operacional, e a partir daquele momento é o sistema operacional que vai gerenciar o hardware e controlar. Mas nesse processo inicial é o BIOS que faz essa checagem e controla o hardware, tá? Aqui a gente tem algumas telas de configuração desse BIOS, desse sistema de inicialização. Não sei se alguém aqui já tomou contato com isso. E é um sistema de configuração para algumas informações básicas, né? Do tipo data e hora, a gente consegue configurar nesse software aqui, que é o setup, né, do BIOS. A gente consegue configurar aqui a ordem de checagem dos elementos para a busca do sistema operacional. Então, tem um local que a gente vai falar assim, ó, ligou o computador, verificou que o hardware está todo funcionando, então você vai buscar pelo sistema operacional. Mas onde que você vai buscar pelo sistema operacional? Aí a gente coloca uma lista com uma ordem. Por exemplo, eu vou buscar o sistema operacional no drive de DVD. Não encontrei o sistema operacional ali, vou procurar no pendrive. Não tem nada ali, vou procurar no HD. Não tem nada ali, vou procurar na rede. Dá para a gente buscar o sistema operacional pela rede também. Então, a gente coloca uma ordem, uma sequência de prioridades, tá? O primeiro elemento que tiver na lista é o primeiro local onde o sistema vai buscar o sistema operacional, tá? Essa aqui é uma tela de configuração de BIOS mais antiga, que é azulzinha assim, só modo texto. Esse aqui já é um sistema de configuração do BIOS, né? Já é um setup mais atualizado, que ele é gráfico, aceita mouse. Nesse aqui a gente tem que trabalhar só com teclado, não tem nada de janelinha e de mouse aqui, é só modo texto. Aqui já é mais moderno e a gente consegue fazer as configurações usando o mouse também, tá? Muito bem, então, primeiro elemento de memória não volátil vimos ROM e EPROM. Outro elemento de memória que também não é volátil são os discos rígidos, os HDs. Aqui, nessa imagem aqui à direita, cadê meu mouse aqui? Ele fechadinho, né? E essas outras duas imagens é uma imagem dele aberto, como que ele é por dentro. Então, por que ele é chamado de disco rígido? Porque ele trabalha com essas placas metálicas que são duras, né? E a gravação e leitura da informação é feito nessa placa. E aqui a gente tem o que a gente chama de cabeçote de leitura, que é um braço que fica, né? Esse disco fica rodando, e aí essa cabeça de leitura ela vai passando ali na superfície do disco para poder gravar ou ler as informações. Por isso que é uma memória mais lenta, tá? Porque esse processo mecânico de precisar girar o disco, de precisar movimentar esse braço de leitura, é muito lento se a gente comparar com memórias que funcionam de forma eletrônica, como a memória RAM. Ela não tem isso.
né? Na memória RAM, o que circula ali é só a energia, e existem elementos lá que são os transistores, e é ali que é gravada a informação. A velocidade de movimentação da corrente elétrica é muito maior do que ficar movimentando esse disco e o cabeçote de leitura, tá? Nos computadores ainda é bem comum a gente encontrar os HDs, esse que eu estou usando mesmo aqui, esse Note funciona assim, mas a gente tem substituído no passar do tempo os HDs, calma lá que eu já volto naquele ali, deixa eu achar, só para mostrar aqui para vocês. A gente tem substituído os HDs por esse outro elemento aqui, que são os discos de estado sólido, né, os SSDs. Eles também têm um armazenamento permanente, mas a forma de funcionamento, de gravação das informações nele, é mais parecido com o que acontece na memória RAM. Então, é mais rápido também, só que é mais caro. Acho que até fiz na aula passada uma comparação de preço, né, para vocês. A gente viu o preço de armazenamento da memória RAM, de um disco rígido e do SSD. Tem barateado no decorrer do tempo, mas ainda é mais caro do que os HDs, tá? Por ser um dispositivo que é mais barato e de armazenamento permanente, eles também são conhecidos como dispositivos de armazenamento em massa. E se em massa quer dizer em grande quantidade. Então, eles são dispositivos que armazenam informação em grande quantidade, tá? O custo é menor, isso aqui já foi falado, mas não custa, né? Relembrar. O custo de armazenamento é menor, porém, eles são mais lentos. É um disco mecânico, como eu falei já também, por isso que a velocidade dele será sempre mais baixa do que outros dispositivos de memória, tipo o pendrive e o SSD. Vamos ver aqui. Esse elemento que é o SSD que eu acabei de falar para vocês, ele foi sendo desenvolvido e cada vez mais usado porque ele ajuda a melhorar o desempenho do computador. Como ele tem uma velocidade de leitura mais alta do que o HD, o sistema como um todo também melhora o seu desempenho, tá? Mas por ele ser mais caro, quando a gente compra um computador que vem com SSD, a quantidade de espaço de armazenamento nele costuma ser menor. Por isso que quando eu fui trocar, por exemplo, o computador, eu troquei esse Note ano passado. Eu escolhi comprar um Note que tivesse um HD mecânico ainda, tá? Do que um com SSD. Porque para ter um HD, um disco SSD com uma quantidade de armazenamento muito grande, ele ia ficar muito caro. Então, eu precisava mais de espaço do que de velocidade. Eu convivo bem ainda com a velocidade de trabalho do meu computador. Então, ainda não trabalho com um Note que tem SSD. Meu Note ainda tem um HD mecânico, tá? Aqui é uma comparação interna, né? São dois dispositivos abertos. Do lado esquerdo a gente tem o SSD e do lado direito a gente tem o HD mecânico. Então, só para vocês verem, aqui nós temos dispositivos que se movimentam, né? O disco que roda, aqui o cabeçote de leitura. E aqui no SSD o que a gente tem são chips, né? Com transistores aqui dentro, tá? Uma forma bem semelhante ao que acontece com a memória RAM. Só que ele tem outra tecnologia que permite que essa informação fique gravada dentro dele de forma mais permanente, né? Ao contrário da memória RAM, que desligou tudo que está lá dentro é perdido. E na última camada lá da pirâmide, a gente falava das fitas. Eu até perguntei se alguém já tinha visto uma fita cassete ou uma fita de vídeo, né? Porque Não. é que vocês são novinhos, mas tinha gente que já tinha visto, que já falou para mim, pelo menos fita cassete já tinha visto. A forma aqui de funcionamento dessas fitas de armazenamento é muito semelhante às fitas cassete e às fitas de vídeo VHS antigas, né? Tem uma superfície e ali de forma magnética é gravada a informação. Só que se eu quero buscar uma informação que está na fita, eu preciso correr toda essa dimensão da fita procurando pela informação. E esse é um processo muito, muito, muito lento, tá? Então, as fitas, elas são as memórias mais lentas que tem, só que em compensação, pela tecnologia que elas usam, são as mais baratas. Então, em alguns lugares hoje, a gente ainda usa fitas para fazer armazenamento de dados, como, por exemplo, para fazer backup, né, que é uma cópia de segurança. Quando eu tenho uma quantidade muito grande de informações que eu preciso fazer essa cópia,
é um dispositivo bem barato para fazer isso, mas, de novo, bem lento também, tá? Aqui o que eu acabei de falar. Muito bem, vimos então processador, vimos todos os dispositivos de memória que a gente pode ter ali na pirâmide de sistemas de memória. Alguma dúvida até agora? Professora. Beleza. Estou acompanhando o chat aqui também. Perguntar. Se alguém tiver sem o microfone e quiser perguntar no chat, eu estou acompanhando. Fiquem tranquilos. Então, próximo elemento que a gente vai estudar no sistema computacional moderno são os dispositivos de entrada e saída, ou Input-Output Devices, né? Em inglês, que significa isso, entrada e saída. Então, nós podemos encontrar essas duas siglas ali, E/S de entrada e saída, ou I/O de Input-Output, tá? E esses dispositivos também são chamados de periféricos. Por quê? Porque eles ficam ao redor, né, da placa-mãe. A memória RAM e o processador, eles são ligados diretamente na placa. Os outros dispositivos, eles vão ligados à placa também, mas eles não ficam encaixados assim direto na placa, né? O monitor, o teclado, o mouse, placa de rede. A placa de rede hoje em dia ainda está vindo integrada também, né? Placa de som, todos esses outros elementos a gente chama de dispositivos de entrada e saída, tá? E por que que eles são chamados de dispositivos de entrada e saída? Porque é através deles que a gente entra com a informação no sistema computacional para ser processada, e é também com esses elementos que a gente consegue ver o resultado do processamento, né, que é para onde eles saem para que a gente possa visualizar esse resultado, tá? Nesse slide eu tenho alguns exemplos, como eu já falei, né, o mouse, o teclado, a câmera, a webcam. Então, aqui o fone, impressora, monitor, scanner, o mousepad do Note, todos esses elementos são dispositivos de entrada e saída. E eles têm dentro da placa-mãe um controlador, né, que são chips ali que conseguem fazer a comunicação e trabalhar com os dispositivos de entrada e saída. Vamos pensar aqui o porquê de entrada e saída. Vamos supor que vocês estão fazendo lá o algoritmo, a gente deu exemplo na semana passada, um algoritmo que vai somar dois números, né? Aí vocês escrevem lá na tela, para quem está usando o programa, digite um número. Aí ele vai digitar no teclado o número para ser somado. Esse número vai ser lido e vai ser armazenado na memória RAM para ser trabalhado depois no processador. Então, foi com o teclado que a gente conseguiu inserir esse elemento no sistema computacional, que é o número que vai ser trabalhado. Então, o teclado é um dispositivo de entrada, correto? Vocês conseguem ver essa analogia? Ai, cadê meu som do grelhinho que eu não baixo? Só lembro na aula. Esse silêncio é porque vocês não entenderam? Se a senhora puder fazer uma outra analogia, para o senhor pode ficar mais simples, né? Então falem, eu não Cada termo, consigo ver as gente. carinhas. Oi, Guilherme? É muito complicado, professor. Deus simplifica a linguagem para nós, mulher. Tá, Tá? vou tentar. Por isso que eu tô Yeah. perguntando se vocês entenderam ou não, para eu poder fazer outra comparação. Explico, Maria Rita, explico de novo. Vamos pensar então em alguma coisa que vocês usam mais no dia a dia, que em algoritmo vocês estão lá no iniciozinho. Vocês estão preenchendo um formulário no navegador. Acessaram um site que precisa de algumas informações de vocês. Aí vocês precisam digitar as informações nesse formulário. Qual o elemento do computador que vocês usam para digitar essas informações? O teclado. O teclado, muito bem. Então, é com o teclado que vocês vão entrar com as informações de vocês nesse formulário, não é? Então, teclado é um dispositivo de entrada. É um dispositivo que a gente usa para que as informações que vão ser trabalhadas pelo computador
entrem nele, né? Vão lá para a memória RAM e depois cheguem até o processador. Mas como que eu vou inserir essas informações no computador? Com o teclado. Então, o teclado é um dispositivo de entrada. Eu acho Melhor. que eu já vi isso na aula de hardware. Não, possivelmente. E vão ver mais ainda lá. Dispositivo de entrada, de saída, processamento e armazenamento. Isso, a gente já viu de processamento e armazenamento. Processamento, processador, armazenamento são as memórias, e agora a gente está dando uma passada aqui nos dispositivos de entrada e saída. É um assunto bem semelhante com o que vocês estão vendo lá, só que lá vocês vão trabalhar esses assuntos durante o ano inteiro. Aqui a gente está vendo nessas aulas só para a gente poder fazer a relação com o sistema operacional. Mas é a mesma coisa, é a mesma informação, tá? Mas com esse outro exemplo que eu dei, vocês conseguiram entender melhor o que é um dispositivo de entrada? Uhum. Tá. É por onde a gente insere uma coisa no computador. Isso, insiro dados, né? Sejam eles números, palavras, o que quer que seja. Uma ação também. Oi? Uma ação também. Também. E aí, qual que é o elemento que eu uso para inserir uma ação? A gente pode usar o mouse, por exemplo, a gente mexe no computador com o mouse. Isso, Ou muito usar bem. comandos do teclado, tipo Alt Tab, que eu aprendi Isso, também na aula de hardware. muito bem, é isso mesmo. Então, eu posso tanto para as ações, né? Para eu escolher uma ação, que é a ação que vai ser selecionada para ser executada, para ser processada. Posso usar o teclado, posso usar o mouse. Então, o mouse também é um dispositivo de entrada. Pensando nessa linha de raciocínio. E o monitor é o quê? É de saída, porque ele mostra uma informação do computador. Professora, o Eduardo mandou mensagem no chat, tá? Se a senhora puder olhar. Ah, tá. Eu vi só o entrada lá, não vi a de cima. Mas por que a webcam é considerado um dispositivo de entrada e saída? A webcam de entrada, Eduardo. Tá, o monitor de saída. Mas o elemento webcam de entrada. Entendeu? E o pendrive? Ele pode ser usado como um dispositivo de entrada e saída também, né? Porque ele é um periférico. Eu coloco ele no computador e tiro. Ele é Mas de ele entrada e também é de saída. armazenamento, né? Porque Oi? ele guarda informação. Ele também é Sim, de armazenamento, sim. ele guarda informação. Em primeiro lugar, de armazenamento, mas eu posso ter informações gravadas nele que vão ser usadas para serem processadas no computador, não posso? Pode. Aí, nesse momento, ele é um dispositivo de quê? Além de armazenamento? De entrada. De entrada. E aí eu posso processar as informações e gravar as informações nele. Aí ele passa a ser o quê? De processamento, não é? Não, processamento é o processador. O Ah, processador tá. De processou, saída, chegou no resultado então, que é o final. que sobrou. Oi? É de saída, então, que foi o que sobrou. Exatamente. A impressora. Ela é de. Menina, agora você me pegou? Ué, pensar. Ó, ela insere ou ela recebe informação? Ela recebe informação Exatamente. do Essa computador. é a pergunta. Ela Então, insere, ela é de a impressora saída. insere algum. Vamos pensar. A impressora insere alguma informação no computador? Ou ela recebe? Ela recebe, então acho que ela é de saída. Exatamente, ela é de saída. Ah, Porque depois da informação ter sido processada e resultada, eu posso mandar imprimir esse resultado na impressora. Então, é saída. uhum, Tudo bem? tá bom. Só o Guilherme está me dando retorno aqui. Eu quero ver o restante também. Podem colocar só no chat, pessoal. Não precisa abrir microfone, quem tem vergonha ou quem está sem microfone. Eu só preciso saber se está todo mundo chegando no mesmo lugar no raciocínio, para a gente entender os dispositivos de entrada e saída. Cri, cri, cri.
E olha, Se quiser me dar um nós somos completo, 36 pessoas aqui. Não adianta só daí fazer assim na câmera. Agora eu estou vendo as carinhas de vocês, mas eu, quando estou apresentando, eu não vejo aqui as câmeras. Então, falem comigo de alguma forma, ou pelo microfone ou pelo chat. Tudo bem até agora? O conceito do dispositivo Sim. de saída? Uhum. Tá, muito bem. No chat também, ok. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode me parar e pode perguntar, tá? Eu não quero que vocês levem as dúvidas, porque vão se acumulando. Então, aqui eu tenho o desenho da placa-mãe, tinha mostrado na semana passada para vocês, não esse, né? A gente tinha procurado lá na internet. Todos os dispositivos de entrada e saída, de alguma forma, vão conectados aqui, né? Então, aqui em cima, na placa que está aqui no slide, na parte superior dela aqui, eu tenho vários, que ela está vista de cima, né? Mas esses elementos em azul aqui ficam mais fáceis de serem observados, tem essas outras plaquinhas metálicas, elas têm um local de conexão na parte de trás dela. Então, esse elemento em azul aqui, por exemplo, é onde eu conecto o cabo do vídeo. Aqui, algum desses aqui é a entrada para o cabo de rede, né? Então, eu tenho aqui várias conexões que ficam, se vocês olharem aquele computador de mesa, né? Pegarem a parte traseira deles, vocês vão ver que tem um buraquinho ali no gabinete, onde essa parte da placa-mãe fica exposta para a gente poder inserir esses cabos. Então, é nesse local que a gente faz a conexão dos dispositivos de entrada e saída na placa-mãe, tá? Nessa outra imagem aqui, a gente tem um chip de placa de rede, que é integrado na placa-mãe. A gente não tem, porque em alguns locais, né, alguns computadores, a gente pode ter uma placa externa conectada aqui nesse slot, né, que a gente viu também o que é na semana passada. Mas, hoje em dia, não é incomum a gente ter isso aqui, que é um chip que representa a placa de rede, vem soldado direto na placa, assim, parece uma cidade, vocês falaram na semana. Bem futurística, né, Eduardo, mas parece uma cidade mesmo. Algumas placas mais do que outras, tem uns elementos metálicos que parecem uns prédios, uns arranha-céus. E algumas que parecem Brasília, que é tudo reto assim, meu Deus do céu. Semelhante. Continuando. Esses dispositivos de entrada e saída, eles têm essas interfaces, é o local onde esses dispositivos se conectam na placa-mãe, né? Então, esses locais são padronizados para facilitar o funcionamento, né? E a gente tem várias interfaces, vários padrões de interface, tá? Nós temos, por exemplo, as interfaces IDE, que são interfaces nas quais a gente ligava HDs mais antigos. Nos computadores mais atuais não tem esse controlador, ele foi sendo abandonado porque ele era um pouco lento, né? Mas é um tipo de controlador. Hoje em dia os HDs usam a tecnologia SATA. Deixa eu ver se nessa placa-mãe tem. Não, essa aqui é uma placa mais antiga. Deixa eu achar aqui uma imagem para vocês. Interface SATA. Aqui. Esse aqui é o local na placa-mãe, onde eu faço, tá vendo? Em algumas placas é vermelho, em outras é branco, mas ele tem esse desenho aqui. Tem essa parte mais externa, fechada, e dentro, a parte de encaixe do cabo é um L. Então, essa aqui é a interface controladora de conexão do dispositivo SATA na placa-mãe, tá? O que a gente já está mais acostumado, que é o controlador USB, vários elementos de entrada e saída hoje em dia usam esse tipo de interface. Então, a gente tem, né, todo mundo já deve ter colocado um pendrive no computador. Aquele local onde a gente encaixa o pendrive é uma interface USB. E ali a gente não encaixa só pendrives, né? Hoje em dia, impressoras têm entradas, né, USB, que mais? Câmeras, os elementos, mouse, né, teclado, ou ele é sem fio. Carregador do Oi? celular.
Carregador de celular Sim, também. sim. E o próprio nome dessa interface, né, da controladora, esse USB vem de Universal Serial Bus, que é uma interface de comunicação serial, aquele bus lá é de barramento, que a gente viu na semana passada, que o barramento é o local de comunicação, né, são aquelas linhas que ligam esses vários dispositivos. Então, o USB nasceu com o objetivo de ser isso, de ser um controlador universal. E ele conseguiu substituir mesmo vários deles, tá? Não vai ser da época de vocês, mas quando eu trabalhava muitos anos atrás com computadores já, os computadores tinham para cada elemento, para cada dispositivo de entrada e saída que a gente ia conectar no computador, ele tinha uma interface diferente. Então, o teclado tinha uma conexão PS2. O mouse tinha uma conexão serial. A impressora tinha uma conexão paralela. Então, cada um desses elementos tinha um local de encaixe, ali tinha uma interface diferente para ser conectado no computador. E no decorrer do tempo, esses elementos foram substituindo essa interface pela controladora USB, tá? Aqui nesse desenho é uma interface IDE, esse aqui é um HD mais antigo, externamente ele tem a mesma aparência que a gente já viu quando a gente viu o HD, né, mecânico, mas o que muda é esse cabo aqui de conexão, tá vendo? Esse cabo aqui é um cabo achatado e largo, ele é fininho e largo, e ele encaixa na placa-mãe numa interface dessa aqui. Se eu não me engano, aqui tem 12 pinos de conexão, tá? Então, esse aqui é um elemento, né, um dispositivo que tem uma controladora IDE. Aqui, como eu mostrei... Oi? Tu pode voltar em dispositivo SATA, que tá Aqui. pedindo no chat? Tá, então, é que eu vou explicar ele agora. O SATA, Maria Rita, é a forma de comunicação desse elemento com a placa-mãe. Se a gente pegar o HD, que eu falei que os mais antigos eram IDE e os mais recentes, né, os mais atuais são SATA, é a tecnologia de comunicação dele com a placa-mãe. Os HDs IDEs, que são esses aqui, que usavam esse cabo acinzentado aqui, mais largo, né, com vários cabinhos metálicos passando ali dentro, ele conseguia enviar vários bits de uma vez para a placa-mãe. Cada bit passava por um cabinho interno desse, um fiozinho metálico, né? Então, era uma comunicação que a gente chamava de paralela, tá? Nesses HDs mais modernos, a gente tem esse cabinho vermelho, que ele é mais fininho. E, na verdade, é usado um único fio metálico só para trocar informações entre esse HD e a placa-mãe. É um tipo de comunicação SATA, o S ali de serial, tá? Apesar de, com esses HDs, eu mandar um bit de cada vez para a placa-mãe, ele trabalha de forma muito mais rápida do que esse HD que mandava vários bits de cada vez para a placa-mãe. Então, é a forma como esses HDs se comunicam com a placa-mãe que dá o nome ali da tecnologia, tá? Esse aqui é um HD IDE, se conectava nessa entrada aqui mais larguinha. Esse aqui é um HD SATA, que usa a tecnologia SATA de comunicação, que usa esse outro tipo de cabo aqui, tá? Que é esse vermelhinho. Esse outro cabo ligado aqui no HD é o cabo de alimentação de energia. Tudo bem? Uhum. A gente pode ter outros dispositivos SATA também no computador, tá? O que funciona mais ou menos parecido na forma de comunicação é o drive de DVD. Os drives de DVD antigos, eles usavam uma forma de comunicação com a placa-mãe IDE também. Os drives de DVD mais modernos utilizam uma forma de comunicação SATA com a placa-mãe. Então, eles usam esse mesmo controlador aqui, né? Por isso que eu tenho mais de um na placa-mãe. Além de eu poder ter mais de um HD, eu posso ter outro elemento que também precisa se comunicar com a placa-mãe que usa essa tecnologia SATA, tá? Nessa placa aqui da direita, ó, eu tenho as entradas SATA, tenho duas aqui, SATA 0 e SATA 1, mas eu tenho também interfaces IDE. Então, nessa placa aqui, se eu tiver um HD mais antigo, eu tenho onde conectar ela. Se eu tiver um HD mais moderno, eu tenho onde conectar também nela, tá? Tudo bem?
Professora, só uma dúvida. Pode falar, Bia. A gente tem que anotar isso? Porque, tipo, vai cair nos formulários, vai cair na prova. Não, já discutimos isso lá nas primeiras aulas, né? Essas informações mais genéricas estão nos slides, os slides estão lá na plataforma. Mas eu falei que era bom vocês terem um local para que vocês fossem anotando as coisas de acordo com o que vocês forem entendendo com as palavras de vocês, né? Algumas informações são informações adicionais, que às vezes nem estão aqui, que não seria tão importante, mas devido a alguma dúvida que vocês têm, eu acabo trazendo, tá? As informações principais estão nos slides, por isso que esse conjunto de slides aqui tem 63, né? Que é para ter as informações básicas todas, tá? Mas é bom vocês terem um caderninho, né? Vamos lá. Outro elemento que trabalha em conjunto com os dispositivos de entrada e saída são os drivers. Alguém já ouviu essa palavrinha? Driver. Aham, sempre dá problema no driver do meu mouse. Isso, muito bom exemplo, Guilherme. Vejam bem, foi o driver do mouse. Os drivers, eles estão relacionados com os dispositivos de entrada e saída, tá? Porque a gente pode ter uma infinidade de dispositivos e cada dispositivo tem mais uma infinidade de fabricantes diferentes e de funcionalidades diferentes. O mouse é um bom exemplo disso, né? Esse aqui é um mouse básico que tem 2 botões e a rodinha central aqui. Mas quem joga já deve ter visto mouses que tem ali 10, 15 botões no mouse. Nas laterais, eu já vi mouses assim que pareciam uma árvore de Natal, né? Então, a quantidade de funcionalidades de um mouse com 2 botões deve ser diferente da quantidade de funcionalidades de um mouse com 12 botões, certo? Então, como é que o sistema operacional consegue trabalhar com esses elementos tão diferentes? Através dos drivers, tá? O BIOS, que é aquele programinha que eu falei um pouquinho lá atrás, que vem gravado na placa-mãe, que faz a checagem do hardware, ele consegue trabalhar com uma quantidade reduzida de hardware, com o hardware mais básico, tá? Qualquer outro hardware adicional que a gente coloque, a gente precisa ensinar o sistema operacional a trabalhar com ele. A mesma coisa com uma impressora, né? Existem impressoras bem simples, que só imprimem. Em compensação, nós temos outras impressoras que a gente classifica como multifuncionais, que, como o próprio nome diz, elas têm várias funções. Elas não só imprimem, elas podem escanear, elas podem fazer xerox, né? Elas têm outras funções que uma impressora que só imprime não tem. Então, como que o sistema operacional consegue trabalhar tanto com um elemento quanto com o outro? Pelos drivers. Cada vez que a gente conecta um dispositivo de entrada e saída diferente, ele precisa vir com o driver, que é um programinha pequeno que vai dizer para o sistema operacional o que aquele dispositivo faz e como trabalhar com aquelas funcionalidades, tá? Então, isso de trabalhar com os dispositivos de entrada e saída não é algo que está interno no sistema operacional. É adicionado ao sistema operacional pelos drivers, tá? Então, alguém já deve ter visto também o próprio pendrive. Às vezes eu conecto um pendrive, né, um pendrive de um fabricante diferente, e aí aparece uma mensagenzinha ali na bandeja de notificações do Windows, né, instalando o driver do dispositivo. Tem alguns drivers também que já vem no pacote, não que ele esteja interno ao sistema operacional, mas ele está um pacote adicional ali, né? Os elementos mais básicos já estão ali disponíveis para quando o sistema operacional precisar trabalhar com ele, já está o driver lá. É o caso do teclado, né? As funcionalidades mais básicas. Na hora que eu ligasse o computador, ele não conseguiria nem entender o que eu estava digitando. Então, mouse, teclado, monitor. Tem algumas funcionalidades mais simples que já tem drivers que estão ali em conjunto com o sistema operacional. Mas quando eu adiciono um dispositivo muito diferente, às vezes eu tenho que instalar esse driver. Por isso que é comum também vir, né? Comprei uma impressora.
Hoje em dia já não está ficando tão comum, né? Comprei a impressora, mas antes vinha um CD de instalação do driver. Então, o programinha ali que vai ensinar o sistema operacional a trabalhar com aquele dispositivo tinha que ser instalado. Hoje em dia a gente baixa da internet, né? Então, tá ficando mais simples. Tá? Então, isso aqui... Professora, Oi. um driver é um software? É um softwarezinho, um microsoftware, né? Ah, ele é Bastante... básico, utilitário ou é aplicativo? Ele, na realidade, é classificado como um firmware. Oh, meu Deus, aumentou mais um. Não precisa gravar isso, tá? É que ele não está dentro das outras categorias. É que vocês estão vendo o software como algo a ser utilizado pelo usuário. O driver, a gente não entra em contato com ele. Quem precisa dessa informação é o sistema operacional, tá? Mas é um software, um trecho de software bem pequeno, uma codificação que ensina o sistema operacional a trabalhar com ele. Tá? Não precisa gravar mais essa categoria, não, mas é um software, tá? Simples, básico. Tudo bem? Tudo, professora. Pode prosseguir. Tá bom. E por último, né, o último elemento no esquema lá, que tá lá nos primeiros slides que a gente tinha visto, lá o esquema dos elementos, né, do sistema computacional. O último que a gente vai falar é do barramento. O barramento são aquelas interconexões que ligam todos esses elementos que a gente viu: processador, memórias, dispositivos de entrada e saída. É o barramento que faz a comunicação entre eles, tá? Também é chamado de bus. Então, possui entradas para os dispositivos se conectarem, e na placa-mãe, se a gente estivesse em sala ia ser bem mais fácil. Eu procurei aquele dia o desenho da placa. Deixa eu ver se eu acho aqui uma mais aproximada. Barramento, placa-mãe. Ai, cadê? Eu queria uma vista de baixo dela. Aqui, esse aqui acho que dá para ver melhor. Cadê aqui? Abrir imagem nova aba. Esse aqui é um chip, sei lá eu do que, um chip que já vem soldado na placa-mãe, além de estar de ponta cabeça, ele não tem muitas informações. Também não interessa qual que é a funcionalidade dele, né? Aqui eu tenho outro chip, aqui eu tenho outro, em algum outro local dessa placa-mãe eu tenho o lugar onde eu encaixo o processador, a memória RAM. Estão vendo esses filetinhos aqui dourados? A placa é verde, tem esses fiozinhos gravados nela aqui em dourado, estão vendo? Uhum. São... Mas o pessoal disse que barramento é um negócio meio complicadinho, viu, mulher? Que não faz muita A diferença, gente não. não vai entrar nos detalhes técnicos do barramento. Eu preciso só que vocês entendam o conceito do que ele é. Então, barramento é o local por onde as informações caminham para chegar de um local a outro, de um elemento a outro do computador, tá? Então, na placa-mãe, um dos barramentos é esse aqui, são esses fiozinhos metálicos que saem, estão vendo? Que cada conexãozinha aqui desse chip, né, que ele está soldado na placa. Então, dessa solda aqui, sai um caminhozinho que chega até num local de solda desse outro chip. Então, é assim que eles trocam informações. Lembrando que no computador ali as informações estão codificadas na forma de energia. Então, a energia que passa de um elemento para o outro por esses caminhozinhos metálicos, né, esse caminho por onde ela passa a gente chama de barramento, tá? Então, assim, a placa-mãe é uma cidade de informação e os barramentos é as ruas onde essa informação vai. Isso mesmo, onde as informações vão. Isso mesmo, Guilherme. Certinho esse pensamento. Menina, Tá vendo? é só tratar como se fosse uma cidade, professora, resolve o nosso problema. Tá, podemos tratar. Se esse raciocínio facilita, ele tá certo, não tá errado, não. Tá? Os próprios cabos que ligam os elementos na placa-mãe também são barramentos. Então, aquele cabo cinza do HD IDE que eu mostrei, né? Esse cabo aqui.
O cabo SATA, que liga esse outro HD também na placa-mãe, também são barramentos, porque também são caminhos que conectam elementos e por onde a informação é transitada, tá? Então, a ideia básica do barramento é essa. Um caminho. Ah, aqui tem uma foto da placa-mãe vista de trás. Então, aqui são as entradas das conexões dos dispositivos de entrada e saída, né? E deles saem também formas de comunicação com os outros elementos. Então, tudo isso é barramento, tá? Esse processo de inicialização, que é o finalzinho desses slides, eu vou deixar para o comecinho da aula da semana que vem, tá? Para não ficar muito extenso e para vocês não bagunçarem as informações todas. Mas é só um restinho aqui, faltam 4 slides, só para eu explicar esse processo de como o computador é inicializado, tá? Então, a gente vai deixar para o começo da aula da semana que vem. Tudo bem? Tudo bem, professora? Deixa eu ver a pergunta da Beatriz aqui. Não tem como... Não sei se você vai saber responder, mas porque não pode ser o celular carregando com fone de ouvido conectado? Professora, para a gravação antes. Por quê? Não é nenhuma bobagem que ela está perguntando. Tá, né? Tá, vamos ver. Alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente viu hoje? Então, hoje nós terminamos de ver memórias, né? Vimos lá todo o sistema de memórias. Falamos sobre os vários tipos, né? Tanto as memórias voláteis e não voláteis. Esse é um conceito importante que eu preciso que vocês assimilem. Memórias voláteis são aquelas que perdem o seu conteúdo quando o computador é desligado. Memórias não voláteis são aquelas que retêm o seu conteúdo armazenado mesmo com o computador desligado. E vimos sobre os dispositivos de entrada e saída. Quais são os drivers, por que eles são necessários para esses dispositivos funcionarem e barramento. Até aí, tudo bem? Tudo bem, professora. Tudo. Nossa, já tem aula agora. Então, vou parar a gravação.